Olá a todos e a todas, dando continuidade na nossa programação da Feira do Livro Virtual. Nós estamos agora com a Ceci Barbosa Campos, que vai conversar com a gente sobre as vozes femininas da diáspora africana. A Ceci Barbosa, ela é natural de Juiz de Fora, bacharel em Direito e licenciada em Letras e Inglês, mestre e professora também aposentada. Tem 15 livros publicados solo e participações em cerca de 100 antologias, prefácios, capítulos de livros e artigos em revistas virtuais e impressas. Ela também é presidente da Academia de Juiz Forana de Letras e membro da Academia da instituição no Brasil e no exterior. Ceci, é com muita alegria que a gente te recebe aqui durante esse evento tão importante, onde a gente vai estar conversando sobre essa reflexão a respeito do processo de invisibilização das narrativas das mulheres, sobretudo negras, ao longo da história. Então, nós estamos muito felizes de te receber e eu passo a palavra para você. Pode apresentar os seus livros maravilhosos para a gente. Bem-vinda! Muito obrigada, Marina. Meus agradecimentos a você e à EUVEST, a diretoria da EUVEST, os organizadores dessa programação tão importante e a oportunidade que eu tenho. Eu estou acompanhando a Janine já há uns 10 anos e depois que ela assumiu a EUVEST, também eu continuo aí sempre junto e é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Agradeço o convite. É uma oportunidade excelente essa de se poder falar sobre a mulher que tem sido relegada a um plano, a um segundo plano, a uma invisibilidade forçada ao longo dos séculos. Então, eu acho que esse assunto tem que ser sempre lembrado. Os livros, você falou para mostrar os livros que eu vou abordar nessa minha palestra, em que eu falo sobre personagens femininas da diáspora africana, então, com base nas personagens femininas que surgem no romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, e nos romances de duas contemporâneas. Então, no romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, e no romance Um Defeito de Cor, esse é enorme, Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Então, Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves são as nossas contemporâneas. Todas duas mineiras, por coincidência, não foi bairrismo, por acaso, elas são as duas nascidas em Minas Gerais, minhas conterrâneas. Maravilha, Ceci. Ceci, você quer continuar falando a respeito da importância da gente estar debatendo sobre os processos de invisibilização da mulher no campo do trabalho, da política, da sociedade e da literatura? Exatamente. A minha preocupação tem sido de dar realce às mulheres que têm sofrido com um processo de apagamento através dos tempos. Elas têm ocupado um lugar diminuto nos relatos históricos e literários. Quando nós pesquisamos o papel da mulher no correr dos séculos, verificamos que a sua posição na sociedade, desde os tempos remotos até os tempos atuais, ainda é precária. É verdade que o patriarcado oficial está extinto, mas o machismo não acabou. E ainda hoje, em pleno século XXI, somos surpreendidos por atitudes discriminatórias contra a mulher e, pior ainda, atitudes violentas e criminosas que são noticiadas com frequência pelos meios de comunicação. E, estranhamente, nós verificamos que até agora, nesse tempo de pandemia, houve um acréscimo nos casos de violência doméstica e crimes, feminicídios, etc. Mas isso não quer dizer que as mulheres sejam passivas e submissas. Na medida do possível, elas sempre procuraram reagir. E no final do século XIX, já se percebia uma mudança de atitude por parte das mulheres. Muitas delas
mais ousadas começaram a mostrar seu empenho em conquistar um lugar igual ao do homem na sociedade, lutando por direitos iguais no trabalho, lutando para conquistar o direito ao voto e integrando-se aos movimentos feministas que começavam a surgir. Esses movimentos que começaram no século XIX, eles chegaram ao auge em meados do século XX. E as mudanças que foram aparecendo persistem, embora continuem existindo o preconceito e a discriminação. Nós observamos que as dificuldades encontradas pelas mulheres em relação à política, ao trabalho e à sua atuação na sociedade também se manifestam no universo literário. Mulheres que tiveram posição destacada no mundo intelectual da sua época, isso considerando o século XIX, por exemplo, foram omitidas e são omitidas dos compêndios de literatura e são citadas brevemente a publicações de história literária que, surgidas há cerca de 2, 3 anos, em que percebe-se claramente que as mulheres escritoras são grandemente omitidas. E essa foi a situação em que se encontram as mulheres, mesmo quando são trabalhos, são obras de história literária escritas por autores renomados. E pesquisas recentes, felizmente, têm se voltado para elas. E, com satisfação, nós verificamos o ressurgimento de muitas daquelas que tiveram posição de destaque no século XIX, como, por exemplo, foi o caso da Júlia Lopes de Almeida, da Narcisa Amália, que foi a primeira escritora e jornalista profissional do Brasil, Albertina Berta. Então, elas tiveram, através de trabalhos de pesquisadoras da Biblioteca Nacional, por exemplo, um ressurgimento. Agora, quando se fala em escritoras afrodescendentes, a situação ainda fica mais complicada. O problema da invisibilidade se agrava, pois, além da questão de gênero, há o preconceito racial e o social. Do século XIX, nós tivemos pouca notícia de escritoras afro-brasileiras. Os trabalhos de pesquisa literária concentram-se em autores homens, mas, mesmo havendo poucas referências às mulheres, esses trabalhos foram de grande importância, porque possibilitam uma melhor compreensão da história e da trajetória social de escritoras. A literatura de autoria feminina reflete a sociedade, as condições de vida daquela época e a realidade social das afro-brasileiras. Estudar temas relacionados às mulheres afrodescendentes revela aspectos da nossa realidade cultural. A presença negra tem que ser reafirmada para a formação social e intelectual do Brasil. É importante dar-lhe visibilidade e analisar estas narrativas. A posição da mulher afro-brasileira no seu período histórico, social e político. Nós lembramos aqui o caso de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi a primeira autora afrodescendente que escreveu um romance abolicionista. E isto em 1859. Foi justamente o romance que eu citei, Úrsula, escrito em 1859. E ela ficou depois sem ser mencionada por cerca de um século. Na sua época, ela teve destaque, com uma vida bastante ativa. Inserida no romantismo, Maria Firmina tratou de temas comuns ao período, como o tema indianista, num outro romance que ela escreveu, chamado Gupeva, e tratou do tema da escravidão em Úrsula, no romance Úrsula, e no conto A Escrava. E ela abordou também a condição social das mulheres brancas e negras. Ela já mostrava uma reação contra a atitude de passividade, não só das mulheres negras, mas também na questão das mulheres brancas.
E Maria Firmina, então, como eu disse, ela era muito ativa no seu tempo, desenvolvendo múltiplas atividades. Ela foi jornalista, compositora e inovadora em projetos sociais, e mesmo assim ficou na obscuridade por 100 anos. A escrita de autoria feminina só ganhou visibilidade a partir de 1960, quando um jornalista encontrou Maria Firmina quando ele foi fazer um trabalho de reportagem na favela do Canindé e encontrou lá Carolina Maria de Jesus, que sentada à calçada, olhando os filhos dela que brincavam, escrevia o livro que ela pretendia ter algum dia publicado. Então, foi assim que surgiu Quarto de Despejo, que foi um fenômeno editorial. Depois, essa questão da obscuridade continuava, tanto para homens como mulheres, em questão dos afrodescendentes. Em 1978, um grupo de escritores e escritoras, cansado de distribuir textos mimeografados pelos bares de São Paulo, resolveu arranjar um espaço para fazer as suas próprias publicações. Então, com o objetivo de divulgar os seus escritos e começar a publicá-los, eles criaram os Cadernos Negros. Até esse nome, Cadernos Negros, já foi inspirado justamente nos Cadernos de Carolina, porque quando Aldário dos Santos encontrou Carolina escrevendo, ela escrevia em restos de cadernos que ela encontrava no lixo. Então, daí veio o nome Cadernos Negros. Esse nome, então, foi inspirado nos Cadernos de Carolina. Muitas escritoras que surgiram através de publicações nos Cadernos Negros continuam escrevendo e são escritoras de destaque. Esse foi o fato que aconteceu com, por exemplo, a Conceição Evaristo. Mas antes da Conceição, nos inícios dos Cadernos Negros, nós tivemos escritoras de destaque, como, por exemplo, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, Geni Guimarães, e outras, e escritores homens da maior importância também, como Cuti, que é o Luiz Souza, escritor também afrodescendente da maior importância. E Conceição Evaristo fez a sua primeira publicação. A sua primeira publicação de poesia foi feita nos Cadernos Negros em 1990. E foi o poema Vozes Mulheres, que é um dos poemas mais conhecidos de Conceição Evaristo. Dentre muitas escritoras de destaque na literatura brasileira, eu escolhi, então, Maria Firmina dos Reis, Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves, que me impressionaram com esses romances que eu mostrei para vocês, Úrsula, Ponciá Vicêncio e Um Defeito de Cor. Nesses romances, o foco do nosso trabalho são as personagens femininas, que são, em Úrsula, é a personagem Mãe Susana. Em Ponciá Vicêncio, é a personagem que tem o mesmo nome, Ponciá Vicêncio, e em Um Defeito de Cor, a personagem é Queinde. Queinde, ou como... não tem acento agudo, mas como a Ana Maria Gonçalves fala, Queindé. Vamos ver, então, um pouquinho sobre cada uma dessas autoras. E sobre o livro em geral. Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis é uma escritora maranhense. Ela nasceu em São Luís, em 11 de março de 1822. Aos 5 anos, mudou-se para a casa de uma tia, em Vila de Guimarães, o que foi muito bom para a sua formação, porque lá ela teve o apoio de Sotero dos Reis, um gramático que tinha um parentesco, era um primo longe de sua mãe. Desde jovem, Maria Firmina preocupou-se muito com a igualdade de tratamento para as pessoas, achando que brancos e negros tinham que ser tratados da mesma maneira. Todas as pessoas, quaisquer que fossem as suas origens étnicas ou classes sociais. Isso foi demonstrado muitas vezes em sua vida.
Recusou-se a ser levada de palanquim, espécie de liteira, em que uma pessoa era carregada por escravos, quando ela seria homenageada porque ia receber um título de mestre régia, por ter tirado o primeiro lugar em um concurso. E ela recusou ser carregada na liteira, preferiu sair andando por estradas empoeiradas a pé, dizendo que negro não é animal para levar os outros nas costas. Sua defesa da igualdade verificou-se também quando fundou uma escola mista que agregava meninos e meninas, brancos e negros, filhos de proprietários de terras e de trabalhadores, mostrando que não deveria haver distinção de gênero, raça ou classes sociais. O romance Úrsula apresenta uma personagem feminina extremamente significativa e tem um capítulo dedicado a ela que tem o título A Preta Susana. Essa personagem é também muitas vezes mencionada como Mãe Susana. Ela é a porta-voz da verdade histórica. Não é a protagonista do romance. Os protagonistas são Úrsula e Tancredo, um casal de jovens brancos. Mas o papel de Mãe Susana é proeminente. Ela ela trata de questões fundamentais, como a escravidão e o verdadeiro sentido da liberdade. Então, é ela que dá um tom de denúncia ao romance. A obra de Maria Firmina é inovadora porque dá voz aos negros, para que eles expressem suas angústias e seus anseios. Mãe Susana retrata o africano que é retirado de sua terra natal, na diáspora, à força, é animalizado e coisificado. A caracterização física de Susana é o oposto das descrições de mulheres negras que já haviam aparecido em outros romances, em que a sensualidade e o exotismo eram acentuadas. Mãe Susana é descrita como a imagem do sofrimento e da dor. Ela é negra e usa cores sombrios, é magra e eu cito. Susana chamava-se ela. Trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava-lhe ao meio das pernas, magras e descarnadas, como todo o seu corpo. Na cabeça tinha cingido um lenço encarnado e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíssimas cãs. Mãe Susana alerta o escravo Túlio, que é outro exemplo de nobreza, um homem de bem. Ela fala com Túlio a respeito do verdadeiro sentido da sua liberdade. Ela chama a atenção do Túlio porque acha que o Túlio é muito ingênuo e o Túlio considera-se muito grato por ter conseguido a alforria. E ela chama a atenção de Túlio a respeito disso. Tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre? E ele, ingenuamente, responde, sou livre, livre como um pássaro, como as águas, livre como éreis na vossa pátria. Mãe Susana, ao ouvir essas palavras, tem recordações dolorosas e reage. Liberdade, liberdade, eu a gozei na minha mocidade, no tempo em que ela vivia livre na sua terra, na África, né? Sobre a viagem no porão do navio negreiro, quando foi capturada, Mãe Susana descreve, cito, meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes de nossas matas. Maria Firmina apresenta os personagens negros, especialmente Mãe Susana, em sua real dimensão, fugindo aos estereótipos e às identificações com os valores dominantes
e mostrando a história através das referências constantes à África. Então, em suas recordações, ela fala sobre bebidas, sobre a cultura africana, de uma maneira geral. No segundo romance que nós abordamos, Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, a autora, natural de Minas Gerais, é a mais premiada na atualidade e conhecida nacional e internacionalmente. Nasceu na favela da Pendura, chamada Favela da Penduraçai, uma favela que existia ao final da Avenida Afonso Pena, não existe mais. Houve um processo de desfavelamento e todos os moradores tiveram que depois ser lançados em outro lugar, que às vezes até lhes interessaria muito menos viver, como são as dificuldades encontradas quando existem esses processos de desfavelamento. Então, ela morava nessa favela, de lá que são as suas lembranças de infância e juventude. A Conceição Evaristo pertencia a uma família de 9 irmãos, ela era a segunda, e trabalhou como a sua mãe, como as suas tias, trabalhou desde muito nova, como babá, faxineira, lavadeira, mas sempre insistia em continuar seus estudos, mesmo tendo que perder aulas pela falta de horário nos seus empregos. Essas dificuldades fizeram com que só acabasse o curso normal aos 25 anos. Em 1973, 2 anos depois de acabar o curso normal, ela mudou para o Rio de Janeiro e fez um concurso para o magistério, ingressando nele e continuou os seus estudos com a graduação, fazendo a graduação em letras, que foi feita na UFRJ. Depois ela fez especialização na UERJ, fez o mestrado na PUC e fez o doutorado na Universidade Federal Fluminense. Em 2003, Conceição publicou Ponciá Vicêncio. Ponciá Vicêncio foi o segundo romance escrito por ela. Então, muitas vezes as pessoas pensam que Ponciá Vicêncio foi o primeiro romance que ela escreveu, mas, de fato, foi o segundo. Em 1988, ela já havia escrito o romance Becos da Memória, que ficou engavetado por cerca de 20 anos. Ela havia obtido a promessa de uma publicação, mas pela Fundação Palmares, mas depois, por problemas burocráticos, não saiu essa publicação e ela, então, ficou com o livro engavetado, conseguindo depois fazer a publicação do segundo romance escrito, que foi o Ponciá Vicêncio. A Ponciá foi publicado em 2003 e depois foi publicada uma segunda edição em 2005. Em 2006 foi publicado finalmente o Becos da Memória, que é um romance belíssimo também. A protagonista em Ponciá Vicêncio tem esse mesmo nome. Ponciá é a personagem feminina que destacamos. O livro começa com Ponciá adulta, relembrando a infância, mas ela vai relembrando a infância, entremeando fatos da história que ouviu contados por seu pai e por seu avô. Então, nesse romance Ponciá Vicêncio, há idas constantes do presente ao passado, pois, ao mesmo tempo que ela conta fatos da sua vida como jovem contemporânea no Rio de Janeiro, ela conta os fatos que ela ouvia pai e avô contarem sobre são as memórias da escravidão. Então, nós verificamos que nesse romance há uma memória individual e uma memória coletiva, e a história contemporânea do povo afro-brasileiro. Assim, memória e contemporaneidade se misturam em idas e vindas de presente ao passado. Conceição Evaristo apresenta, através de Ponciá,
O quadro social em que a maioria da população de baixa renda é preta e pobre, sem condições dignas de sobrevivência. A vida de Ponciá na infância, apesar de tudo isso, é feliz. Ela usufrui da natureza. Cito, naquela época, Ponciá Vicêncio gostava de ser menina, gostava de ser ela própria, gostava de tudo, gostava. Gostava da roça, do rio que corria entre as pedras, gostava dos pés de pequi, dos pés de coco de catarro, das canas e do milharal. Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, dançavam. Ponciá corria e brincava entre elas. Interessante que aqui nós temos, ela gostava de ser menina, gostava de ser ela própria, porque à medida que ela vai crescendo, ela entra num processo de negação de si mesma, de sua identidade. Na cidade grande, sofre com as dificuldades econômicas, com a falta da família, com a solidão. Decide-se a voltar à Vila Vicêncio em busca da mãe e do irmão, mas não os encontra. Quando ela chega de volta à Vila Vicêncio, a casa está vazia e ela, conversando com vizinhos, ela fica sabendo que seu irmão, Luan, foi embora para a cidade grande, também procurando ter uma vida melhor, e a mãe depois resolve ir embora à procura dos filhos. Ela volta, então, tristemente para a cidade grande, e aí resolve, ela tem um namorado, vai viver com o namorado e sofre novas decepções. Ela tem 7 abortos e o marido, frustrado por não conseguir ser pai, fica irritado com a mulher, passa a agredi-la e ele também fica revoltado por ver que ela mudou de comportamento. Antes era aquela jovem ativa, laboriosa, limpa, e ela passa os dias sentada num banquinho, sem cuidar do barraco, sem fazer as limpezas necessárias. Ponciá vive com o seu homem, mas são 2 solitários. Ela lembra dos seus familiares, principalmente da mãe e do irmão, e lembra que eles, aspas, eram secos de carinhos explícitos. Entretanto, mesmo sem se tocarem nem se abraçarem, se amavam muito. Sabia que ele, o irmão, também saíra varando o mundo. Conseguira? Ou estaria reduzido, pequeno e mesquinho, reduzido como ela? Reduzido a vivendo em um barraco qualquer, como ela. A personagem de Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, aborda, ao mesmo tempo, a história individual e a história coletiva, ao mostrar os problemas sociais, a insegurança, a violência, as questões de saúde e educação. Então, vão sempre sendo sempre jogados memória e contemporaneidade. É a memória dos tempos da escravidão e os fatos da contemporaneidade, com os problemas da violência doméstica, com os problemas da saúde precária, da saúde pública precária, da educação precária, todos esses problemas que atingem as famílias afrodescendentes, que constituem a grande parcela da população brasileira. E a memória coletiva, ao se referir ao contexto da escravidão e ao período pós-abolicionista. Agora nós vamos abordar o romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves, então, é mais uma escritora afro-brasileira. E como Conceição Evaristo, nascida em Minas Gerais. Nasceu na cidade de Ibiá, em 1970. Ela foi publicitária, trabalhando em São Paulo por 13 anos. Cansada do ritmo da cidade, decidiu conhecer a Bahia. Encantou-se com o lugar
e fixou residência na ilha de Itaparica, dedicando-se à literatura. Em 2002, publicou Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. Em 2006, torna-se conhecida com a publicação de Um Defeito de Cor, aquele volume com mais de 900 páginas, mais de 950 páginas. O livro tem início com um prólogo em que Ana Maria Gonçalves fala sobre o que pretende escrever e sobre o uso de um material que encontrou, por acaso, constando de documentos e relatos, às vezes falhos, pelo mau estado em que ela os encontrou, e que ela vai, então, suprir até mesmo com a sua imaginação, revelando o descompromisso com a verdade. O livro é elaborado como se tivesse sido escrito em forma de cartas ou capítulos pela personagem Queindé, fazendo relato para o filho do qual fora afastada precocemente. O título, Um Defeito de Cor, refere-se à prática discriminatória vigente no período colonial, que vedava aos descendentes de africanos, mesmo os livres, o acesso a cargos públicos ou eclesiásticos, a não ser que eles renegassem a sua identidade de origem e se declarassem brancos. Assim, eles ficavam livres daquele defeito e poderiam ser aceitos no cargo ou função que desejavam. O romance de Ana Maria Gonçalves é um tipo de metaficção historiográfica. Então, há uma junção de história e de ficção. A autora se apropria de fatos históricos, ficcionalizando-os. Ana Maria Gonçalves, em trabalhosa pesquisa, utiliza a história da escravidão, relatando como eram capturados os africanos para serem escravizados, as atrocidades cometidas nos tumbeiros, que eram os navios negreiros que atravessavam o oceano, trazendo homens, mulheres e crianças para serem vendidos e se tornarem escravos. Ao chegarem ao Brasil, por conta do desgaste físico que eles sofriam, mal alimentados, com restos de comida deteriorados, muitas vezes chegavam doentes se não tinham já morrido no meio da viagem. Então, por conta de chegarem abatidos, magros, esse desgaste que sofriam durante a viagem os fazia com que ficassem algum tempo na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos. Pela personagem Queindé, que vai ter o nome cristão Luísa, são narrados, além dos fatos da viagem, a vida dos africanos como escravos no Brasil. A luta pela Carta de Alforria, as revoltas dos escravos, a criação de terreiros de candomblé, o banzo sofrido pelos negros e que pode ser associado à saudade, à aculturação, e quando eles, anos mais tarde, por vezes conseguiam voltar à África, já sentiam dificuldades no seu país de origem, porque eles eram os retornados, tinham passado um grande tempo fora do seu país de origem e, quando chegavam à África, já não se adaptavam como antigamente, nos tempos de outrora. Queindé, criança aos 8 anos, junto com a irmã gêmea, é aprisionada num galpão com milhares de africanos que aguardavam a saída do navio que viria trazendo aquela quantidade de escravos para serem negociados aqui. A avó das meninas, nessas alturas, a mãe já tinha morrido, a descrição da morte é terrível também. A avó das meninas aparece à procura das netas e é presa também. Só que ainda resiste à viagem. A avó e irmã morrem. Antes do navio chegar à Bahia, a menina atira-se ao mar. Era uma menina rebelde, forte. Ela recusa o batismo e por isso que ela se atira ao mar. Mas é salva. E essa salvação das
águas sugere, na minha interpretação, um renascimento, um batismo simbólico que faz com que ela chegue mais forte ao novo continente. Seu mergulho é uma recusa ao cristianismo, à aculturação, uma tentativa de defender os valores que traz dentro de si. Em terra, Queindé é destinado ao trabalho escravo, em uma fazenda onde vive por alguns anos. Lá é estrupada, tem o seu primeiro filho, que morre criança, aprende a ler e escrever, torna-se quituteira e, vendendo seus doces, consegue comprar a sua alforria. Ela se torna o que se chamava uma escrava de ganho. Então, ela consegue aquele dinheirinho advindo do seu próprio trabalho e, assim, ela compra a sua alforria. Depois disso, ela relaciona-se com o português, com quem tem um filho. Ela já é livre. E o seu filho, portanto, também é livre. Mas o pai, viciado em jogo, vende o filho para pagar dívidas, no momento em que Queindé, ou Luísa, nesse momento ela já tem o nome de Luísa, se afasta, porque ela já se envolvia nas revoltas de escravos, já estava assumindo lideranças em revoltas de escravos. Então, o português, naquele momento de provisório afastamento da mãe, vende o menino para conseguir dinheiro e pagar suas dívidas de jogo. Queinde, quando se volta novamente, sente a falta do menino que não está com o pai, ela procura incessantemente a criança e faz inúmeras viagens dentro do Brasil e tentando encontrá-lo, mas todas as tentativas são inúteis. Nós vemos que os fatos narrados por Queindé coincidem com a história de Luísa Maim, uma lendária figura invocada como símbolo de resistência à escravidão e líder de movimentos revolucionários ocorridos no século XIX, destacando-se a revolta dos malês. Sabendo ler e escrever, Luísa Maim, tanto em português como em árabe, ela passava mensagens escritas, escondidas nos doces. Ela fazia aqueles tabuleiros de doces que saía para vender nas ruas. Mas ali estavam encaixadas mensagens, ou em português ou em árabe, que ela passava para escravos ou ex-escravos, seus companheiros, que também participavam do complô revolucionário. E, então, ela passava ali planos de revolta. Entretanto, há dúvidas se Luísa Maim existiu ou não, porque os dados historiográficos a seu respeito são escassos. Há grandes indicações de que houve essa escrava de origem muçulmana vinda do Daomé, na Península de Beim, e que participante de revoltas no Brasil. Mas não há nada devidamente comprovado. Mas temos que os dados, mas as notícias que temos dela, que temos de Luísa Maim, coincidem com o relato escrito que Queinde resolve deixar para o seu filho quando volta para o Brasil. Ela vai, depois dessa época em que o filho dela desapareceu, ela volta à África. Lá ela vai ter uma situação daquela dos retornados, porque ela adquiriu vários hábitos aqui no Brasil, mas é uma pessoa que vai ser benquista na África, é bem aceita, ela se torna uma pessoa de destaque na África, fazendo empreendimentos até com construções de casa. Mas depois ela sempre sentindo aquela falta, embora tivesse casado depois com um outro afrodescendente lá na África, que tenha tido 2 filhos, mas ela sempre lembra da perda daquele menino no Brasil e resolve, com mais de 80 anos, cega e doente, fazer mais uma tentativa, uma última e inútil tentativa para encontrar o seu filho, que no caso seria o Luiz Gama. Tudo isso é explicado por Ana Maria Gonçalves no prólogo do romance Um Defeito de Cor. E quando ela se isenta do compromisso com a verdade,
ela explica que não pôde ter todos os fatos relativos à história de Luísa Maim pelos defeitos do manuscrito. Quem, de suas buscas pelo filho, chega a saber que ele se tornou um advogado famoso e que conseguiu salvar centenas de escravos, exatamente o que nós temos que aconteceu com Luiz Gama. Luiz Gama, depois de vários percalços, quando é vendido como escravo e vai ter uma vida de muito trabalho, muita luta, ele consegue, já adulto, adquirir a sua liberdade e vai se tornar um fábula. Ele não se forma em direito, mas ele consegue ter a prática da advocacia, através de muita leitura e de amigos que o ajudaram também. E, com isso, ele promove a defesa de uma quantidade enorme de escravos. Disse que ele chegou a fazer a defesa de mais de 500 escravos. Então, ele tinha se tornado famoso como advogado e também famoso como escritor, pois se tornou também um grande escritor e um grande orador. E Luiz Gama, em carta dirigida ao seu amigo Lúcio de Mendonça, e que foi publicada no Almanaque Literário de São Paulo para o ano de 1881, ele fala sobre a sua mãe. Então, ele diz: sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa da Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Depois, em um outro ponto, ele prossegue. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e, de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Então, com esse breve apanhado dos 3 romances e das principais personagens femininas, nós temos que esses 3 romances são muito importantes porque prestam contribuição à história, apresentando fatos históricos que não podem ser esquecidos. A preservação da memória é essencial para que tragédias como a escravidão não se repitam no presente e, assim, um futuro melhor possa ser alcançado. As personagens femininas conservam a tradição, cultuam a ancestralidade, valorizam a maternidade e tornam o enredo centrado em suas iniciativas, evidenciando o ponto de vista da mulher sobre a diáspora africana. Muito obrigada, e eu estou à disposição, a Marina podendo apresentar comentários ou perguntas para nós, né, Marina? Muito obrigada. Sim, Ceci, sua palestra foi maravilhosa, com vários detalhes riquíssimos. O quanto essas 3 literaturas que você trouxe, esses romances, trazem esse recorte de narrativas tão importantes para a gente conhecer mais sobre a história da escravidão, sobre informações muito singulares e ocultadas, né, a respeito do processo cultural, histórico, político vivenciado durante esse período. Então, estar aqui com você, ter aprendido ao longo de toda essa sua palestra foi fundamental e vai ficar como um rico material disponível para as pessoas. Foi muito bacana ver todos os participantes trazendo um olhar tão carinhoso com relação ao seu trabalho, a tudo que foi dito. Então, assim, agora a gente vai entrar praticamente nos 5 minutos finais e não surgiram perguntas ao longo da palestra. O que a gente viu aqui foram colocações te agradecendo, te elogiando, alguns apontamentos, mas agora eu coloco para o público, se alguém tiver alguma pergunta para fazer dentro desse tempo que a gente ainda tem, por favor.
E enquanto isso, Ceci, eu vou ficar atenta nas perguntas. Você pode fazer as suas considerações finais, tá? E a gente pode seguir assim, então. Vou aguardar Oi. os participantes e você vai fazendo suas considerações Sim. para o encerramento. Chamando a atenção para essa questão da invisibilidade, muitos podem pensar agora, vendo que Conceição Evaristo, por exemplo, é tão louvada, tão premiada e tem tamanho destaque. Vou chamar a atenção para um fato. Essa fama, essa importância tão merecida, demorou muito a chegar. Então, tudo isso foi fruto desse apagamento das mulheres, tanto na literatura como no seu desempenho social, e principalmente no caso das afrodescendentes, porque Conceição Evaristo só veio a ser reconhecida a partir de 2011, 2012. Ela defendeu a tese de doutorado dela em 2011, porque a vida dela foi muito cheia de percalços. Mesmo depois de estar no Rio exercendo magistério, ela teve ainda vários problemas. Ela casou, ficou viúva, problemas familiares. Então, para conseguir dar conta da sequência à vida dela, fazendo mestrado e doutorado, foi uma coisa demorada. Então, foi essa defesa do doutorado em 2011, que foi um dos fatores que ajudaram. Mas, quer dizer, eu lembro que, quando eu a conheci em 2006, ela não era uma pessoa tão conhecida, ela já fazia, na época, ela já tinha começado o doutorado, mas ainda não era assim tão conhecida. E depois apresentei palestra também em Natal, mais ou menos em 2011, nessa época, mais ou menos, que ela estava terminando o doutorado. Então, houve também um apagamento das suas atividades fora do Brasil. Ela já era reconhecida, ela já tinha passado um período, mais ou menos de 1990 em 1990 e poucos, até o ano 2000, ela tinha, inclusive, feito viagens, feito palestras, falado sobre a literatura brasileira, sobre a África, em Porto Rico, na Europa, nos Estados Unidos. Em 2008, Ponce A. Vicêncio foi traduzido para o inglês por uma professora americana. Então, numa época em que aqui no Brasil ela ainda era pouco conhecida. Então, felizmente, atualmente nós vemos que está havendo maior espaço para as afrodescendentes, tem surgido uma quantidade enorme de escritoras afrodescendentes excelentes. Eu vi outro dia, há pouco tempo, numa dessas lives que a gente tem assistido muito durante a pandemia, foi o Zuenir Ventura, fazendo uma referência ao grande número de escritoras afrodescendentes que têm aparecido, e até a propósito das editoras, que em seus catálogos apresentam um número muito maior de escritores homens do que de escritoras mulheres. Se tiver aparecido alguma pergunta, passa para mim, Marina. Olha, não surgiram perguntas, mas os seus apontamentos ficam como essenciais para a gente estar repensando nossas práticas no cotidiano, e ainda mais pessoas que estão dentro dos espaços acadêmicos, participando como a gente, né, de uma editora, da importância da gente se conscientizar desse processo histórico de apagamento que ocorreu e estar cada vez mais ativo, dando voz a essas expressões, a essas singularidades, e se colocando frente a todo esse processo brutal que ocorreu ao longo da nossa história. Então, foi um prazer estar com vocês. Ceci, amei as suas considerações, a sua palestra. A gente vai chegando ao final do nosso encontro. Eu agradeço muitíssimo. Agradeço muitíssimo a oportunidade. A literatura realmente, eu costumo dizer, tem até uma coluna que foi a salvação pela arte, lembrando Dostoiévski, que diz que
Sem arte não há salvação. E eu posso afirmar que a literatura, eu sempre amei muito a literatura, mas agora ficou comprovado como foi importante a literatura e a arte de uma maneira geral nesse período de pandemia. E essa oportunidade de poder divulgar essa literatura de afro-brasileiros, que me encanta tanto e à qual eu tenho me dedicado intensamente depois que eu deixei de ter os meus compromissos acadêmicos, com os programas a serem seguidos, etc. Então, é uma oportunidade que eu agradeço muito, eu fico muito feliz de poder divulgar essa literatura afro-brasileira, que é de tanta importância. Muito obrigada, Marina, muito obrigada ao João, que está aí escondidinho, trabalhando também, e a toda a equipe da Elvésia, que eu conheço e mando meu abraço carinhoso. E muito obrigada a todos os presentes que nos acompanharam nessa palestra. Um beijo para todos. Nós que agradecemos a sua presença e a presença de todos. Lembrando que a programação continua. Amanhã temos mais palestras e debates e aguardamos vocês. Até uma próxima. Estarei. Tchau, gente.